Guiné-Bissau, no arquipélago dos Bijagós, o poder está nas mãos das mulheres. O homem está ao serviço da mulher, é como o exército. Qualquer momento que a mulher lhe chama por uma tarefa, tem que ir. Então as mulheres chamaram os maridos para pedir que eles se abstivessem de sexo, para que elas fizessem um bom jejum e quando a paz chegasse, nossas vidas ficassem melhores. Caribou, bem-vindo ao Quênia. Estamos aqui no alto do edifício London House, um dos lugares da cidade onde é possível ter uma vista de 360 graus de Nairobi. Um dos lugares na África onde as mulheres souberam se reinventar, descobrindo novas saídas para velhos problemas. Não seria bom se eu apresentasse um programa de entrevistas, se eu pudesse falar com todas essas pessoas incríveis e fazer coisas maravilhosas por aí, sabe? Ou mesmo escutar as pessoas contando sobre suas vidas. Ser mulher não é fácil em qualquer lugar do mundo. Quem diz isso é a ONU, que em seu último relatório sobre a condição das mulheres aponta que existem sim progressos em todo o planeta para garantir a igualdade entre homens e mulheres. Mas a Organização das Nações Unidas afirma que muito ainda precisa ser feito para reduzir a desigualdade de género na vida pública e para evitar as muitas formas de violência a que as mulheres são submetidas. No continente africano, a situação não é diferente. Existem progressos, mas ainda é preciso avançar muito. Na África Ocidental e Central, por exemplo, menos de 60% das meninas em idade escolar estão matriculados. No resto do mundo, essa taxa já ultrapassou os 86%. Mesmo submetidas a condições de desigualdade que estão entre as piores do mundo, mulheres africanas estão obtendo reconhecimento por seu ativismo e liderança em diversas partes do mundo. Eu, Aline Macari e Márcio Werneck vamos contar um pouco dessa luta e das histórias dessas mulheres da África no programa de hoje. Nossa viagem começa numa ilha na costa da Guiné-Bissau. Aqui, desde há muito tempo, quem manda são as mulheres. O arquipélago dos Bijagós, situado na parte insular da Guiné-Bissau, tem 88 ilhas. Nessas ilhas vivem os povos Bijagós. A sociedade é matriarcal, quer dizer, o poder está nas mãos das mulheres. As paisagens são marcadas pela formação do arquipélago no delta do rio. Os Bijagós são a principal etnia que povoa este arquipélago. Vivem em aldeias chamadas de tabancas, em casas de adobo e palha. Sobrevivem da colheita, de uma agricultura muito primitiva e da pesca rudimentar. É uma planta muito importante para os bijagós. Chamam palmeira. Ah, ok. Com isso sacam óleo de palma. Sim. Utilizam isso para sacar óleo de caroço, como ele diz. Sacam, é o dendê. Dendê. Então, ele está a falar do dendê. Do dendê tiram o óleo do dendê, depois do caroço tiram óleo de caroço. E a cáscara madura usam para pavimentação da casa. Ah, ok. Depois de ferver, fazem isso para depois levar com água. A sociedade Bijagó é regida por uma grande quantidade de ritos relacionados em grande parte com a vida selvagem. Nós estamos na ilha de Orango para conhecer a tabanca Etikoka, a maior das cerca de 30 tabancas da ilha. O homem está ao serviço da mulher, é como o exército. Qualquer momento que a mulher lhe chama por uma tarefa, tem que ir. Tem que obedecer. Na cultura Bijagó, as mulheres participam de todas as atividades da aldeia. Na construção das casas, por exemplo, elas preparam o telhado e coordenam todo o trabalho dos homens. Vou-te apresentar o reglo. Este é o reglo da tabanca, que é descendente da
família da rainha Oquincapampa. O Régula Augusto Fernandes Pereira, que é o sinônimo do rei Augusto Fernandes Pereira, é descendente direto da Oquincapampa. A Oquincapampa foi a primeira rainha desta comunidade, que marcou a comunidade através da sua própria postura, a sua posição, a sua capacidade de negociar. Portanto, aqui nessa tabanca foi uma das principais tabancas, uma das únicas que durante a época colonial não houve guerra e nem houve derramamento de sangue, porque ela negociou. Ela era uma mulher rica, inteligente. Ela deu as suas vacas para os portugueses em troca da paz, liberdade para o seu povo. As mulheres têm a força aqui. O que elas dizem, nós temos que acatar. Nós continuamos o legado de Oquincapampa. Aqui é a mulher que escolhe o marido. Quando uma moça se interessa por um rapaz, leva uma cabaça com arroz até a casa dele. Se a família aceitar o presente, é só marcar a data do casamento. Mas, às vezes, os homens se atrevem um pouco mais. Disse, na sua época, ele tinha várias mulheres bonitas que lhe pediram um casamento. Inclusive, se a senhora quiser que estava, pode casar-te. Ele pergunta. Na cultura dos bijagós, 100 dias por ano são consagrados às cerimônias tradicionais. Para conhecê-las, vamos até a ilha de Bubaque, que fica bem ao lado do Orango. As mulheres também são responsáveis pelas atividades sociais e festivas. E motivo para comemoração não falta. Pode ser um casamento, o planteio da terra ou mesmo uma data religiosa. Quem comanda no vilarejo de Animango é a rainha. Ela vive numa cabana sagrada chamada Baloba. A aparição da rainha para conviver com o seu povo é coisa rara. Por isso, quando aparece, o vilarejo fica em festa. Como rainha das 3 aldeias da ilha, eu decido quando acontecem as cerimônias e todos os trabalhos. Nada acontece sem o meu consentimento. Eu fico contente de ter uma mulher nos governando, decidindo tudo e sendo respeitada por todos. Sem um rei ou rainha, nada pode avançar. Após a saída das rainhas, voltaram para a sua cabana. Nós agora estamos a ver os rapazes, os cabarós. Estão a dançar, porque os cabarós não podem dançar à frente das rainhas. Portanto, é uma dança diferente da dança das meninas. É uma coisa, pura e simplesmente, sem comentário. Diz a lenda por aqui que o primeiro bijagó nasceu mulher e teve 4 filhas. Elas deram origem a 4 clãs: Oracma, Oraga, Ubani e Ulinca. Por essa razão, os bijagós teriam se tornado uma sociedade matriarcal. Mas nem por isso as mulheres daqui estão livres de outras tarefas. Se com uma das mãos elas carregam o poder, com a outra cuidam do preparo da comida e da educação dos filhos. Ativismo é uma peça fundamental na transformação de uma realidade. Na África, essas mudanças estão acontecendo pelas mãos de muitas mulheres anônimas e de algumas personalidades. Na década de 70, a rotina da mulher queniana era cuidar dos assuntos da casa, dos filhos e aguardar a noite pela chegada do marido. Até que uma líder comunitária as ensinou que plantando uma árvore seria possível escapar da pobreza e garantir um futuro muito melhor. Wangari
Wangari Maathai é um dos símbolos da luta pela democracia no Quênia. Por combater o regime opressor no país, ganhou o Prêmio Nobel da Paz em 2004. Mas muito antes, ela ficou conhecida em todo o mundo ao liderar o projeto Cinturão Verde. Uma ideia simples: mobilizar mulheres para plantar árvores. No começo, o objetivo era garantir a reposição de madeira para cozinhar. When they are trained about how to collect seeds, Se elas fossem treinadas para colher as sementes e fazê-las germinar, elas poderiam vender as mudas. Inicialmente, com o movimento Cinturão Verde, elas também comprariam essas mudas por pouco dinheiro. E quando elas plantassem essas árvores e as fizessem crescer e assegurassem que elas sobrevivessem, então a professora pagaria um valor simbólico para incentivá-las. Dessa forma, elas começariam a ter independência econômica. so that way they start being empowered economically. O professor Kiama Gitari é o diretor do instituto criado em 2008 para difundir os ideais de Wangari Maathai. Inspiradas por ela, as mulheres quenianas plantaram 30 milhões de árvores desde que o projeto Cinturão Verde surgiu. And also, whenever she went to do her things, to plant Quando ela ia plantar árvores, se ajoelhava e plantava as árvores ela mesma, usando as próprias mãos. Ela não pedia para alguém plantar a árvore para ela. Ela fazia sozinha. Then she was able to mix. Desse jeito, ela conseguiu se misturar com os mais poderosos. Ela conseguiu interagir com os presidentes mais poderosos do mundo. E, ao mesmo tempo, ela pôde se sentar com as mulheres nas comunidades, livre e se sentindo segura, e conseguiu alcançá-las. Conversar com elas em uma língua que elas pudessem entender. Logo depois da redemocratização do país, ela foi eleita para o parlamento com 80% dos votos. Maathai morreu em 2011, vítima de câncer. Mas ganhou lugar na galeria das mulheres mais importantes da história do Quênia. Wangari Maathai is an icon. Wangari Maathai é um símbolo, um guia que estabeleceu seu ponto de vista muito claramente. Nossos filhos viverão melhor do que nós vivemos hoje. Mas se nós não seguirmos seus ensinamentos, nossos filhos acharão um mundo pior do que o que nós vivemos, o que será muito ruim. That we found, which will be very bad. Daqui a pouco eu entrevisto a Oprah Winfrey da África, uma das mulheres mais importantes do continente. A gente volta já. And I hope you're all well, and thanks so much for joining us on the show today. E por falar nas mulheres importantes deste continente, poucas são tão conhecidas e famosas quanto ela. Considerada pela revista Forbes como uma das 40 personalidades mais conhecidas da África, eu converso agora com Patrícia Amira. Hello! Patrícia tem um programa de entrevistas que é exibido em emissoras de 45 países africanos. Esta queniana viveu boa parte da adolescência e da juventude na Europa. Voltei para casa, fiquei uns 3 meses parada e disse: como eu ganho dinheiro? E fiz rádio por um tempo. Naquela época, olhava para a televisão e pensava: uau, por que nossos padrões de produção não são mais altos? Assistia a televisão no fim do dia e pensava: aquilo poderia ser melhor. Por que nós não fazemos isso? Por que não fazemos aquilo? E foi assim. Eu disse: não seria bom se eu apresentasse um programa de entrevistas, se eu pudesse falar com todas essas pessoas incríveis e fazer coisas maravilhosas por aí? Sabe?
ou mesmo escutar as pessoas contando sobre suas vidas. Please welcome to the show, Patrick and Susan. Okay, hang on. You mentioned you called Patrícia Amira confessa que não esperava se tornar uma celebridade no continente africano. We initially were thinking about No começo, estávamos pensando no mercado de televisão queniano. Não estávamos pensando no continente africano. Estamos aqui, trabalharemos aqui. O canal DSTV Pan-Africano ouviu que tínhamos um piloto de um programa de entrevistas e pediram para vê-lo, e mostramos, e eles disseram, está ótimo. E pediram para fazer mais 15 minutos só para ver como eu estava naquele momento, e eu disse ok. E eles ficaram com o programa. Eu estava boquiaberta. My next guest is a breast cancer survivor who says that her recovery has been a new beginning in her life. Let's welcome. Embora rejeite o título de estrela da TV africana, Patrícia admite que seu exemplo pode ajudar as mulheres do continente. My breast is all showering. How can we support women? Como podemos apoiar as mulheres para que achem algo especial dentro delas? Ou apoiá-las se elas já tiverem encontrado essa coisa especial? Para que sejam capazes de sustentar suas famílias. Como atingir as mulheres que estão na indústria informal? Como descobrir o quanto estas mulheres contribuem para o PIB da nação? Como podemos apoiar essas mulheres? Pode ser que talvez uma jovem assistindo televisão pense, eu queria ser igual a ela. Sim, é possível. Eu não tive treinamento. Eu só disse, vamos fazer, deixe-me ver como é isso. Se for uma história que possa inspirar meninas pelo continente africano, isso será ótimo. Girls around the African continent, that's great. Now, I hope you enjoyed the show. Thank you for watching. Do Quênia para a Libéria. O país, com cerca de 4 milhões de habitantes e com área um pouco maior que o estado de Pernambuco, já passou por conflitos que mataram 5% da população. Aqui, as mulheres foram vítimas e parte do processo de paz. A ativista liberiana Leymah Gbowee liderou um movimento pacífico que ajudou a terminar com a Segunda Guerra Civil da Libéria em 2003. A estratégia dela foi simples, mas muito eficaz. Em 2002, Leymah liderou liberianas de todas as religiões numa greve de sexo até que os homens parassem com os sangrentos combates. Elas disseram a eles, estamos protestando pela paz, mas como parte do nosso protesto, estamos fazendo jejum e rezando para Deus. E se você ler a Bíblia e o Alcorão, quando você está em jejum, você deve se abster dos prazeres deste mundo. Então as mulheres chamaram os maridos para pedir que eles se abstivessem de sexo, para que elas fizessem um bom jejum e quando a paz chegasse, nossas vidas ficassem melhores. Então elas disfarçaram a greve de sexo delas como espiritualidade e seus maridos concordaram. Então, por 2 anos, em algumas das comunidades onde as mulheres estavam protestando, não tinha sexo. O movimento obrigou Charles Taylor, ex-chefe de guerra convertido em presidente, a negociar a paz. Em dezembro de 1989, depois de iniciar uma rebelião contra o presidente liberiano Samuel Doe, Charles Taylor dominou em poucos meses quase toda a Libéria e tornou-se presidente em 1997. Taylor apoiou com armas e munições um grupo rebelde, que ficou conhecido pelas mutilações e pela violência sexual contra a população da Libéria. As pessoas pensam que a não-violência é fácil, acham que é uma luta feminina, mas a não-violência é a luta mais poderosa. Se você olhar para o Gandhi, se olhar para o King, para Mandela, vai ver que não existem muitas pessoas que têm esse espírito. Responsabilizado por mais de 75 mil mortes, Charles Taylor foi condenado em maio de 2012 a 50 anos de cadeia por um tribunal especial das Nações Unidas. Eu vivi a verdadeira guerra. Meus filhos tinham tanto medo de tiros que mesmo quando deixamos a Libéria, minha filha não podia ver um pneu queimado que ela disparava a chorar por 2 horas sem sequer abrir os olhos. São as mães que veem estas coisas. Em
embaixadora de Moçambique em países como Brasil e representante do país africano em conferências sobre a situação da mulher em todo o mundo, Maria Manuela dos Santos Lucas defende que mais investimentos em educação são hoje o projeto mais importante para as mulheres da África. O estereotipo está em todo lado, não é? De ver a mulher africana como aquela que não tem educação, como não tem formação, não pode assumir o poder, não é? E creio que isso é todo mundo, não é só a África, não é? Vemos isto em todo mundo, em que pensa-se que a mulher, o lugar da mulher é na cozinha, não é? Ou o lugar da mulher é só tomar conta da família, não é? Mas eu creio que esta mudança de mentalidade está-se a verificar tanto fora no mundo global como no continente, não é? Com a educação, tudo se resolve. Alguém que tem uma certa formação, que tem uma informação, não é? Já reage diferentemente daquela que não tem, não é? Mesmo em relação às doenças, mesmo em relação a como adquirir as coisas, como se defender em termos de legislação, só alguém que tem um mínimo de informação e formação pode se defender melhor. Sinto que é um crescimento, não é? Em termos de educação da mulher, a partir da mulher menina, não é? Há um esforço muito grande da educação da menina e estamos a ver que no ensino primário, normalmente as meninas vão até o fim. O desafio agora é elas terminarem a escola secundária, porque é nessa altura já que entram alguns valores, as meninas têm que se casar, algumas são proteladas para, em segundo lugar, não é? Em primeiro lugar ficam os rapazes para a educação, sobretudo estou a falar das zonas pobres, mas eu creio que é um sinal visível da mulher que está ganhando um certo poder econômico, no informal, econômico, em termos de empoderamento mesmo, em termos de político, porque é um comprometimento político, não é? Para o empoderamento da mulher. A mulher tinha um papel preponderante a nível político, não é? E que não acontecia em muitas sociedades, mesmo na nossa região. Mas uma das coisas que eu vi, uma das razões, foi a luta de libertação, sobretudo aqui em Moçambique. A senhora Graça Machel, não é? Ela foi combatente da luta de libertação nacional, não para servir os militares, os combatentes, não é? Comida, cozinhar, lugar dela na cozinha, não, como combatente, ela lutou, não é? Pegar armas, lutar. E a partir daí, todos nós, que éramos crianças na altura, não é? Ganhamos também, começamos a ver modelos. É verdade que havia mais leituras de vez em quando, havia mulheres já que não queriam fazer comida para o seu homem, que não sei o quê, né? Queriam todos ir para a rua, ir para a escola, educar-se, fazer a revolução, não é? Ou acompanhar a revolução na altura. Mas acho que todos nós tivemos modelos. E para mim, uma das modelos foi a Graça Machel, não é? O que vocês estão a ver é um grupo de tina, a maioria são mulheres. Tina é a música tradicional guineense, é a cabaça dentro da água. Tina surgiu na Guiné, na zona de Cacheu, surgiu na Lagoa, porque a Guiné-Bissau é um país onde a poligamia aproxima-se muito da tradição. Então os nossos pais sempre foram polígamos. Na altura, a educação da zona de Cacheu não permitia que as pessoas expressassem ou exprimissem os seus sentimentos de uma forma direta. Então, a melhor forma para uma mulher que o seu marido anda com outra, vive ao lado dela, portanto, exprimir os seus sentimentos ou a sua mágoa, era quando se encontravam numa lagoa. Mas levavam a cabaça para lavar a roupa. A cabaça não era um instrumento de música. Levavam a cabaça para lavar a roupa e lá iam cantar. Por exemplo, se alguém quiser dizer, fulana, a Luísa que estivesse a lavar ao lado dela, por exemplo, Luísa, eu sei que tu andas com o meu marido. Ia cantar, por exemplo. Sibi kuma butamanha o mio fulana, apurda de sankunha.